Seja bem-vindo, Samuqueira. Muito obrigado por ter topado participar aqui do nosso KyopoCast. Eu que agradeço pelo convite. É uma honra. A gente sempre começa o programa pedindo pro convidado do dia fazer aquele constrangedor Chagisoge, a sua autoapresentação. Coisa básica, coisa rápida, aquilo que você acha que talvez seja mais relevante para os nossos ouvintes saberem de você. Beleza. Primeiramente, meu nome é Samuel Kyaomin-won, mais conhecido como Samuqueira, ou no outro cenário como Obi-Wan. E sou atualmente, né, desde muitos anos já, o primeiro descendente coreano a ter cogitado de cantar rap. Boa. A gente sempre imagina que a própria autoapresentação do convidado vai ser uma coisa mais modesta. Por isso é que eu preparo aqui uma outra pequena apresentação, que provavelmente vai ter erros, porque a gente vai puxando no Wikipedia, na internet, e nunca é terra de ninguém, né? E aí você me corrige o que tiver errado aqui, tá bom? Tranquilo. O primeiro rapper brasileiro com ascendência coreana, e por que não asiática, Samuel Won, ou Samuqueira, é o caçula de 4 filhos e desde cedo teve contato com a música. Começou a tocar violino ainda com 6 anos, aos 10 anos começou a dançar break, e em 2015 lançou seu primeiro álbum chamado Destino SP, produzido pelo DJ Kaique, um dos grandes produtores da cena nacional, que já produziu discos de artistas como Projota, Rashid e músicas para MV Bill e Xamã. Tá certo? Exato. Nada errado? Eu acho que só... Não, eu também não sei exatamente, mas eu acho que foi 2014 e não em 2015. 2014. Eu Boa. acho que foi 2014. Depois a gente dá uma pesquisada melhor. Eu botei 2015 porque eu achei algumas matérias de 2015 falando do lançamento do CD. Então eu não sei se, de repente, foi matérias que foram depois do CD ter sido lançado. É que o CD lançou e depois foi o show, né? Então talvez pode ter tido esse gap de divulgação. Entendi. E hoje em dia, ainda um rapper ainda lança um CD? CD não é uma coisa muito de velho, não? É que eu vim da escola que CD era o mínimo que você podia fazer pra você considerar um músico. Ah, se você não tem CD... É igual, por exemplo, o cara que faz um curso de chefe de cozinha, ele Exato. fala que é chefe, mas ele não tem um restaurante, uma cozinha pra trabalhar. Aí, quando eu comecei, era literalmente essa cultura do álbum. Pô, você tem que ter um álbum. Então, se você tem um álbum, você tem que prensar ele e botar nas lojas pra vender. Entendi. Então, por mais que naquela época também tinha internet, tinha o Spotify, SoundCloud, tudo, as músicas eram lançadas primeiramente no SoundCloud. Então, se a música estourou no SoundCloud, pô, da hora. Isso era antes de eu lançar. Só que mesmo nessa época, era o CDzinho na mão. Então, se você vai no centro, não sei mais hoje em dia se eles fazem isso, mas naquela época era vender CD em mão em mão. Tipo, CD custa tanto. Aí vai vendendo e vai divulgando o seu trabalho dessa forma. E você lembra quanto custava um CDC quando você lançou? Eu acho que tava uns 10 reais. Nossa. Eu acho que tava uns 10 reais. Eu lembro que quando eu era moleque, existiam as lojas de CD, né? A gente aqui entregando de idade, né? Mas CD era coisa de 15, 20 reais, mas há muito tempo atrás, né? Eu nunca imaginei que fosse baratear, achei que fosse acompanhar a inflação, fosse ficar mais caro, né? Eu nem tenho ideia de quanto, se ainda tem loja que vende CD e por quanto vende um CD hoje. Eu sei que meu CD ainda você consegue comprar lá na loja Gringos Records, lá na galeria? Galeria do reggae, do lado do rock. Você consegue comprar lá meu CD ainda. Ah, e você sabe quanto tá hoje, não? Não faço ideia, mas eu sei que eu fui na loja, salve Ney, e eu vi o meu CD lá na prateleira. Se eu vou lá e eu compro um CD hoje, você ganha alguma coisa com isso? Não necessariamente. Pra mim, todo lucro da loja da Gringo Stores é dele mesmo. Entendi. É tipo uma parceria de divulgação. Por mim, eu vejo dessa forma. Mas o CD fica lá consignado, ele teve que comprar um lote antes, e aí você já ganhou nisso, aí ele vai vendendo o CD? Não, ele vende, aí... Não, pera, agora você me pegou. Porque eu não lembro se ele me pagou um tanto pra pegar um tanto. Ó, de repente achou dinheiro no bolso aí, ele tá sabendo. Eu não lembro, é que faz tantos anos. É que teve uma galera que eu deixava, eles vendiam, eles falavam, a gente vendeu tanto. E Eu aí deixei em 2 lojas. E aí depois de ter lançado o Destino SP, que é o seu primeiro álbum, produzido pelo DJ Kaique, a cultura já mudou, não precisa mais lançar um CD hoje pra você ser um artista, pra você continuar trabalhando. Hoje em dia, com todo respeito, quem grava CD, meu computador não tem leitor de CD.
Começa por aí. Onde você vai ouvir o CD, né? Tipo, mas mesmo assim eu compro CDs. Eu sou do colecionador. Tá. Então eu gosto de deixar na prateleira. Você compra CD. Compro. Cara, eu vi uma matéria esses dias que foi que eu me senti muito velho, porque o pessoal tá falando que agora a moda... É vinil. Não é mais vinil, agora é CD. É CD. É tipo, o vinil já passou. Agora o que é legal, a gente começando a comprar CD agora, não mais o vinil, entendeu? Eu falei, caramba, então... Eu compro os dois. Que nem eu só nasci em 83, né? Então, quando eu comecei a ouvir falar do pessoal, falei assim, nossa, você viu, vai ter uma festa nos 90. Eu falei, como assim festa nos 90? Isso é um tema hoje de festa? É um tema, como assim? Aí eu falei, nossa, agora que eu vi, realmente, é igual quando na minha época tinha festa nos 70. Então é uma coisa. Geração em geração. Entendi. Então, como que um artista sobrevive hoje? Vai, vamos lá. Você já não precisa mais lançar um CD, até porque as pessoas. O Spotify te paga alguma coisa? É só através de show? Tipo, a divulgação ficou bem mais fácil, logicamente, com o surgimento não surgimento, com a força que a internet trouxe, né? Com a evolução da propagação de YouTube, Spotify. Você tem N plataformas que você pode divulgar seu trabalho, assim, auditivo. Então, hoje, não necessariamente você fica limitado a divulgar seu trabalho com CD. Então, se você botou um som e você saber trabalhar essa plataforma, seu som chega em muitos lugares que você não iria conseguir chegar fisicamente só com o CD. Tá. Então, por esse lado, dá pra falar, pô, a internet te ajudou. Mas, como que divulga e o que você ganha? No meu caso, eu trabalho com uma distribuidora online, chamada One RPM. Eu coloco as minhas músicas lá e elas que distribuem para todas as outras plataformas. Então, elas têm a porcentagem deles e eu ganho a minha porcentagem. Entendi. E, na verdade, então, o CD... eu lembro que na época que tinha a polêmica do Napster, por exemplo, para fazer download de música, o pessoal comentava que o ganho do artista com CD era muito pouco, porque ficava a maior parte por imposto, gravadoras e tal, que ele ganhava mesmo com show, então os CDs ajudavam a divulgar ele para ele poder aumentar o cachê dele no show. Então hoje em dia, como você não precisa... O CD seria a sua forma de se divulgar, só que você não precisa mais do CD porque você tem toda a internet para isso, seja por conta própria, seja por uma empresa que distribui. Exato. E aí o seu ganho maior mesmo é com apresentação, cachê, Meu parceria. ganho real, assim, em questão música, eu ganho muito em show, Tá. sabe? Mas não é nem questão, tipo, dinheiro. Eu tenho muito mais retorno, assim, mostrando ao vivo do que o que eu iria ganhar na divulgação, assim, de músicas de plataformas. Ah, entendi. Mas isso é visão minha. Mas, logicamente, é exatamente o que você falou. Muitas das vezes o artista socorre a encarecer o cachê, porque, normalmente, essas plataformas você tem que ver como vitrine. Você só vai estar divulgando, é um investimento que você faz. Entendi. Por exemplo, o YouTube hoje paga, por exemplo? Porque eu sei que o YouTube não paga para alguns tipos de conteúdo, tipo de criança, pegadinha, eles não estão mais monetizando. Música monetiza? Monetiza, né? Mas se você falar algumas palavras, alguns palavreado errado, Ah, já tira. já tem umas E limitações. no caso do rap é difícil, né? Já é tem um pouco umas mais limitações. complicado. Então você Entendi. tem que realmente saber que há possibilidades de você não propagar tão quanto você queria. Entendi. O famoso algoritmo. Né? Exato. Legal. E aí, então, 2015, pô, já vai fazer o quê? 2014 vai fazer 8 anos de caminhada já, mais ou menos. Quase caminhando pros 10. Dá pra falar que tá numa maturidade já? Dá pra falar assim, não tem mais volta. É um rapper coreano no Brasil. Um rap brasileiro com ascendência coreana, na verdade, né? Hoje em dia, tipo, não foi 2014 exatamente que eu comecei, né? Então, literalmente, já deve ter batido os 10 anos. Ah, verdade. Então conta pra gente, então, o que você fazia antes de 2014, antes de lançar o CD, né, esse álbum? Como que foi essa caminhada, então? Como é que você foi parar aí? Eu entrei na música por causa da minha mãe, né? Da parte da minha mãe é tudo música clássica. Então, meu tio é cantor de ópera e é professor de faculdade de ópera. Aqui no Brasil? Lá ou na Coreia. Na Coreia. Aí minha mãe era professora de piano, a minha tia, que mora nos Estados Unidos, também era professora de artes. Então, era meio que... era essa base que veio filtrada pra mim. Já tem uma veia artística aí no sangue. Aí, só que meus pais, sendo coreanos, eles sempre falaram, pô, música clássica é obrigatório. Então, como minha mãe era professora de piano, ensino piano pra mim desde muito cedo.
Só que ensinar a criança a tocar piano tem birra, né? Não quero aprender isso. Você quer jogar, não quer tocar piano. Aí, meio que nessas brigas, idas e voltas de criança, minha mãe não quis mais me ensinar piano, só que me botou pra aprender violino. Tipo, vai largar um, vai aprender outro. Você que sabe. Aí eu aprendi violino e foi, então, violino a vida toda, assim. Violino você gostou mais? Não é que eu gostei, né? Fui obrigado. Aí fui criando gosto. Quanto mais você fica, tipo, você fala, é normal. Tipo, todo sábado vou ir lá ter aula de violino. É engraçado isso da nossa cultura de ter que de achar que tem que aprender uma música, um instrumento, né? Eu também aprendi piano quando criança, mas mal sei tocar. E a minha esposa é formada em música. Ela também foi forçada a aprender, gosta, hoje ela gosta, obviamente, mas ela teve que. Olha só. Aí ela foi. Só que aí é engraçado, né? Porque a gente. Quando aqui, por exemplo, eu vejo o pessoal comentando assim: não sei por que eu aprendo física na escola, não sei por que eu aprendo química, né? E os pais tentam explicar por quê. Música era a minha questão na época para meus pais: por que eu tenho que aprender música? Né? Vai te fazer bem alguma coisa, vai. Eu nunca souberam explicar, né? Nunca foi aquela família de muito diálogo, né? Mas eu fico pensando hoje, se eu fosse mais novo e tivesse um rapper coreano, eu podia ter jogado assim: você quer que eu aprenda música? Eu posso virar um rapper, hein? Você tem certeza? O cara aprendeu piano, ele virou um rapper, ó. Podia fazer essa chantagem ao contrário, não? Será que os pais aceitariam bem, né? Como é que foi, então, você explicar pra ele que do violino você ia pro microfone? Então, é que mesmo que eu tocava violino, participava de orquestras de igreja, que a grande maioria toca com a igreja, que é comunidade coreana, a grande maioria ainda é igreja. Então eu tocava na orquestra da igreja. Só que mesmo assim eu gostava de escutar outras músicas, né? Não é só música clássica. Então, uma coisa foi puxando a outra, vivência, tipo, por mais que cresci com os coreanos, eu também tinha meus amigos brasileiros. Então, meus amigos brasileiros escutavam, tipo, samba, tipo, rock, rap. Aí foi indo. Só que nessa eu gostava de ver dança de break. Que nas antigas, a comunidade coreana tava firme e forte no break, né? Todo mundo chamava de street dance, né? Todo mundo queria dançar break. Todo mundo. E eu peguei nesse bonde, sabe? Da comunidade coreana dançando break. Também, na emoção, na pura emoção. Aí eu fui junto, comecei a treinar. Não fiquei tão bom, mas peguei o gosto pelo break. Então, só que eu não sei se vem de mim. Eu sempre tentei buscar mais a fundo. O que eu gosto, tipo... Você vai de cabeça. Eu tento achar, tipo, a fonte. Pô, e os coreanos mais velhos não queriam ensinar. Também tinha esse porém. Os que já dançavam break não queriam te ensinar. Não queria ensinar. Que eram os popularzinhos, né? Aí os caras, tipo, já pagavam de... sou bom demais, pá. Não queria ensinar. Aí nessa daí eu falei, pô... Os caras é bom, mas eu tenho certeza que deve ter os pró, que não é coreano. Aí eu comecei a procurar os b-boy mesmo, compete nacional e mundial brasileiro. Entendi. Aí foi nessa que encontrei o b-boy Aranha, Mr. Cocada, que era os b-boy que representavam o Brasil lá no campeonato mundial. E eles que me ensinaram break. Só que nessa época eu não tinha zero noção do que é hip hop. Tipo, eu gostava do gênero de escutar música no Walkmanzinho. Era na época do Walkman amarelo. Tijolão. Aí nessa daí a gente gravava apertando o REC. Só que eu não gravava a música inteira, eu só gravava esses pedaços. Então era literalmente um mixtape de pedaços. Fazer um mixtape de pedaços. Era um bagulho muito estranho. Quem escutar hoje. Um compilation. Quem escutar hoje o tape não faz mínimo sentido. Já escutei recentemente e falei, meu, como que eu me diverti escutando isso? Tipo, literalmente um pitaco que corta brusco, assim, e começa outra música. Entendi. Aí nessa daí, o Mr. Cocada ele já cantava rap, além de break. Tá. Então ele viu que eu tinha zero noção do que é rap. Ele sabia que eu escutava uma música ou outra. Da cultura rap. Isso. Cultura hip hop. Ele falava, pô, você conhece essa música? Então o meu leque de rap naquela época era coisas que eu escutava da Coreia, que meus irmãos mais velhos escutavam. Que já era difícil de escutar porque tinha que mandar um CD. Minha avó mandava os CDs e eu escutava assim de orelha no quarto do meu irmão. E coisas que a gente via na MTV, né? Os videoclipes que passavam. Então, na época, o videoclipe mais impressionante que eu vi pra mim que rap era o Eminem. Vidal Me, esses clipes mais, tipo, cartunesco, por assim falar, só que era... Mais comercial.
É, só que pra mim era tipo, nossa, que da hora. E a batida mais me agradava do que, por exemplo, sei lá, Britney Spears. Entendi. Sabe? E a Eminem me agradava mais do que Britney Spears. Aí, Mas era só chegar nesses caras mais pica, assim, do break, que falou, me ensina aí, que eles ensinavam também? é que eu também. Diferentemente dos Hyun, que não ensinavam. É, foi bem mais rápido. Naquela época, eu sei que hoje a Coreia é muito foda, assim, nessa parte de dança. Com certeza. Geralmente, naquela época já era também, não. Naquela época, era literalmente. Não existia YouTube. Então, Não tinha como eles saberem se também eram. Se tinha com gente boa na Coreia. tinha uns caras foda da Coreia, só que a gente baixava tudo por casar, Limeware, lembra Sei, dessa época? aham. Era, tipo, horrível de esperar um vídeo tá pronto, mas a gente eu baixava ao menos os vídeos dos coreanos, né? Eu sabia os nomes dos grupos coreanos. Não, nem sei, nem faço ideia de como eu consegui aprender os nomes dos caras. Falar sinceramente, não existia YouTube, né? Mas você chegou a mostrar o material do pessoal que dançava na Coreia pra esse pessoal aqui do Brasil, por exemplo? Não, eles já sabiam porque eles já foram eles já pra sabiam. Coreia. Ah. Eles já foram pra Coreia competir. Então eram os caras que iam lá pra competir mundial. E aí, de uma certa forma, esse pessoal conhecia melhor a cena Com da dança certeza. coreana do que você, que é coreano. Com certeza. Assim como muita coisa, na verdade, que acontece até hoje com a nossa comunidade. Né? É. Dá um pouco de vergonha e orgulho misturado, né? É uma sensação, nossa, tô aí- aprendendo coisa nova. Aí você vai pra Coreia, por exemplo, os caras, você é do Brasil, você não conhece o DJ Cocada, por exemplo, aí ficava feio você falar que não conhecia, por exemplo. É, mais ou menos isso. Caraca, entendi. Aí o Mr. Cocada, ele olhou, ele viu que, tipo, eu era muito moleque, eu tinha o quê? 15 anos, 16 anos nessa época que eu conheci o Cocada. Aí ele viu que eu tinha zero noção. Ele sabia que eu gostava, mas eu tinha zero noção, tipo, pô, isso é um rap assim. Pô, isso é uma música assado. Eu tocava beat, eu achava que podia dançar em qualquer coisa. Tipo, tem batida, eu posso dançar. Essa era a minha filosofia, né? Eu era b-boy. Então, mentalidade, quero dançar, competir. Mentalidade b-boy é isso, você quer dançar e competir. Então, eu tinha esse espírito de competição e dançar e performance. Só que ele falou, pô, escuta isso. Aí ele mandou uma... Eu agradeço ele até hoje, que ele já faleceu, mas ele mandou uma lista com um CD, mais ou menos umas 50 faixas. Ele falou, você vai ter que decorar a ordem e qual é a música que tá tocando. Senão eu não vou te dar aula. Aí Isso era pra dançar. Isso era pra dançar. Só que nessa daí ele já cantava rap. Então, enquanto tocava assim, quando tocava a música dele, eu falava, pô, só a música. Aí ele, vai, canta comigo. Aí a gente começava a rimar junto. Então, a primeira experiência de rimar, por assim dizer, começou com ele na brincadeira, na zoeira. Ele era só o meu professor de break. E onde que era esse local? Eu chamava ele na minha igreja, às vezes. Ou às vezes ele chamava no estúdio dele. Ele era um professor particular que colava mesmo. Ele me ensinava, ele... Entendi. Foi um mentor, praticamente. Foi mentor. E E- ele, o... Mr. Cocada era artista solo, fazia parte de um grupo? Ele- Ou rap dele? Como b-boy, ele fez parte do Tsunami All Stars, né? Com o b-boy Aranha, tem o Pelezinho, que eu não vou lembrar de todos os nomes agora, mas era o grupo, um dos maiores grupos para representar o Mundial aqui do Brasil, naquela época. Cara, que legal. E aí, pelo que eu percebi, você curtia competir, então, né? Porque pra mim é sempre assim, eu vejo vídeo de competição de b-boy, eu não consigo entender quem que ganhou. Assim, eu vejo que a galera se animou, mas pra mim sempre ganha quem fez por último, porque parece que acabou ali, entendeu? Então se você tira Jockey, pô, você começa, puta, você já perdeu. Porque o outro cara vai estar depois, vai dançar e vai te atropelar. Sempre quem dá a resposta ganha, parece. Como é que você consegue avaliar quem que é melhor ou não? É que tem vários critérios de avaliação, tipo técnica, style, se bateu no beat, se fez tipo o movimento certo, se tremeu, sabe? Entendi. Tem E todo... o mesmo vai pras batalhas de rima. Nas batalhas de rima já é um pouco diferente. Tem o mesmo intuito, assim, por assim dizer, de competitividade esportiva. Então, você não tá indo pra matar um cara. Uhum. Tipo, a gente fala, vai matar, mas hip hop, o hip hop em si, a cultura hip hop tem vários elementos, né? Tem o DJ, tem o break, tem o MC, mas a cultura hip hop surgiu justamente para apaziguar tretas. Então, lá nos Estados Unidos tinha guerra de gangues. Então, os DJs, os b-boys, toda essa movimentação foi pra... Pera, vamos resolver isso de uma forma... sem sangue. Sem sangue. E nisso daí, tipo, uma coisa foi puxando a outra e justamente eu caí nas batalhas de rap.
porque eu conheci mais gente, fui na faculdade, cresci, galera que fazia música, mas não era rap, era música eletrônica de rave. Só que ele frequentava as batalhas. Ele falou, vamos lá um dia. Aí eu gostei, ó, me apaixonei, porque a onda do break pra mim já tava caindo, sabe? Eu gostava de break, eu dançava, só que já tava caindo. E o grupo se dispersou, né? Quem dançava comigo também, todo mundo seguiu a vida, era coisa do momento. Acho que acredito que é bem mais difícil você viver de dançarino do que de... Com certeza. Ainda hoje, será? Eu não consigo falar pelas pessoas que vivem disso como trabalho, mas naquela época em si era super desvalorizado. Tipo, se você quer viver de dança, a grande maioria que eu conheci dava aula em academia. Tipo, pô, o cara compete mundial e dá aula em academia. Aula de zumba. Sabe, eu via os caras como um pedestal acima, né? Os caras eram meus ídolos. Não era tão valorizado, né? É. Eu lembro do You Can Dance, que ia no show da Xuxa dançaram. Era um grupo de dança, né? E realmente, depois você não conhece mais nenhum grupo. E engraçado que deve ter sido a mesma coisa pra você. Nas apresentações da igreja, o que mais faz sucesso, que mais lota lá, o pessoal quer assistir, é justamente a apresentação de dança, né? Sempre foi assim. Era porque você gostava mesmo ou era pra pegar a meninada lá? É os dois. na infância, é os dois. É que, querendo ou não, eu desde criança eu tinha uma baixa autoestima. Quando eu era criança, eu tinha uma baixa autoestima. Eu tento arrumar desculpas, não sei, isso é visão minha, né? Não que seja desculpas, mas é que meus irmãos também eram popularzinho. Então eu sempre me via como sombra dos meus irmãos. Entendi. Sabe o patinho feio dos Mas dos eles quadros, não dançavam, assim? Não. Mas eu sempre via eles como, pô, meus irmãos, os caras são boa pinta, os caras são estilosos. Tipo, essa era a visão que eu tinha dos meus irmãos e todo mundo falava, irmãozinho do tal, nunca tinha um nome. Entendi. Então eu sempre me via, tipo, como excluído, assim, sabe? E, tipo, como eu tocava violino com orquestra, eram os tio velho que eu tocava junto. Então não tinha nem culto com a molecada da minha idade. Então eu já tive essa discrepância, assim, tipo, domingo eu não podia estar tendo culto com a minha idade. Entendi. Então só sábado eu tinha contato com a minha idade e era aquilo, tipo, pô... Como é que eu vou me entrosar aqui? Era sempre, oscilava muito, lógico que eu tive um amigo ali, aqui, você cria amizade, mas não era tipo, pô, é o cara que vai, sabe, vamos sair, vamos beber, pá, não tinha essa intimidade, assim, dos caras gostar de mim. E sempre os caras botavam, é o filho do presbítero tal, é o irmãozinho do tal, sabe, tipo, os caras, minha cabeça começou a criar uma imaginação, tipo, os caras fala comigo por causa disso, ou não fala comigo por causa disso. Entendi. Sabe? Comecei a criar esse negócio na cabeça. Cara, é engraçado. A minha esposa, que é formada em piano, né? Ela também... a imigração dela é aquela imigração Brasil-Paraguai. Então, do Paraguai, ela veio pro Brasil com 15 anos. E ela chegou na minha igreja numa época que ela tá precisando de pianista. E aí ela ficava o dia inteiro na igreja, praticamente tocando piano. Então, ela não conseguia participar das coisas dos jovens. Então, ela ficou alguns bons anos só andando com os adultos, né? Então, os adultos conheciam, amavam ela, o pessoal da mesma idade não, né? E aí, se não tivesse uma freira lá, gente, é católico, né? Que resolvesse puxar, não, lugar de jovem é com os jovens, você vai nessa viagem com os jovens e não vai tocar piano, você vai lá só para poder ter o negócio, talvez até hoje ela não teria feito amizade assim com o pessoal. Entendi. E aí, das batalhas, você começou a... Você lembra a primeira batalha? Você lembra o que você rimou? Rimar exatamente não lembro, mas... Você já rimava antes de participar da primeira batalha na cabeça? Já treinava? Não é que treinava, é que pra você participar das batalhas você tem que treinar o freestyle, né, que a gente fala. Então é o improviso. E isso a gente já fazia por zoeira, assim, na casa do meu amigo, a gente já fazia isso sempre. Só que eu também rimava em coreano, logicamente por escutar música coreana. E é mais fácil rimar em coreano, as palavras terminam em tudo yo, já é meio rap. Os fonemas, né, por assim dizer, não precisa terminar com a mesma palavra, só o fonema, assim, só parecido que já rima lá na Coreia. E essa é a vantagem de rimar em coreano. Muita gente não sabe, mas essa é a vantagem. Agora a Coreia tá se policiando mais em, tipo, não, tem que ter as mesmas terminações. Mas naquela época era, tipo, terminou com um som parecido, tá valendo, tá rimando. Aí eu também falava inglês e eu ficava nessa mistureba de português, inglês e coreano no meu freestyle. Então a galera, tipo, falava, pô, que da hora, que style. E aí a gente gravava uma música ou outra, não pra lançar, pra zoeira. Entendi. Pra zoeira total.
Eu lembro que quando eu era moleque, eu falava pros meus amigos não coreanos, né? Até pros coreanos, aquelas piadas de tiozão que tinha, não sei se você manja aqui. Por exemplo, qual que é o carro mais rápido? Qual que é o carro mais rápido? O Pará, né? O restaurante que você quer ir de novo, Carletô, né? Aí eu falava que a língua coreana é a língua mais rapper, porque é Annyeonghaseyo, sabe? Tudo você terminava assim, dessa forma, né? Eu ficava imaginando, pô, é meio fácil fazer rap na Coreia. Aí, ultimamente, assim, eu tava ouvindo uns rappers coreanos e pensei, pô, é mais fácil ainda, porque não dá pra entender o que o pessoal fala, né? Os caras tão acelerando, né? Nossa, e eu fico, como é que alguém... Como é que canta isso no Noreban, por exemplo, né? Esses rap de hoje, por exemplo. Antigamente, né, quando era época, sei lá, não é rap bem, era um pop, né? O T.O.D. Você mistura rap, era quase um Claudinho Bochecha, assim, você... Pode crer. Tem um ritmo, né? Mas Pode hoje crer. em dia não dá pra acompanhar. Hoje em dia é mais... A gente fala o termo pista, né? Mais pista. Hoje em dia é balada. Tipo, música que vai tocar mais em baladas atuais. Entendi. Aí, nessa daí da batalha de rap, a primeira batalha eu entrei por acaso. Tipo, a gente foi na Batalha do Beco e meu nome entrou assim na lista, porque tem uma lista, os caras pegam um papel. Beco do Batman. Isso. Da Madalena. Era a Batalha do Beco. Aí, qualquer batalha, Santa Cruz, qualquer lugar, se você quer entrar na batalha, é só você dar seu nome. Não precisa pagar nem nada. Não, é só chegar antes. Chega antes, porque o bagulho lota, dependendo da batalha que você tá indo. Aí você dá o nome, aí os caras montam uma chave, é sorteio. Os caras vão pegar o nome, pá. Só que meu apelido na época era Little Buda. Porque eu era careca sempre. Entendi. Aí era LB, a grande maioria, tipo, me conhecia artisticamente como B-Boy Lil Buda. Tá. Então era meu nome de break. Aí meu amigo na zoeira botou Lil Buda. Aí batalha vai e vem, nós assistindo, bebendo umas. Lil Buda contra tal. Eu fiquei quieto, não sabia que era eu. Eu falei, pô, alguém tem o mesmo apelido que eu. Entendi. Qualquer asiático pode ser Lil Buda lá. Ou qualquer um que tava lá. E do nada meu amigo olhou assim, é você? Eu falei, quê? Aí os caras, o apresentador, qual é? Eu, quê? Aí foi assim que começou. Aí eu ganhei a primeira batalha. Você ganhou já? A primeira batalha eu já ganhei. Primeiro oponente eu ganhei. Round, Aí o segundo oponente já perdi. Mas já... só nessa daí eu já... E subiu aquela adrenalina. Com certeza. Veio aquele gostinho de quero mais. Não, com certeza. É porque eu vim da escola do break. Então, tem a mesma sensação. Essa é a sensação que deu. Então eu falei, pô, é a mesma coisa do break, só que eu tenho que usar agora aqui. Em vez do meu corpo físico em si. E você já apresentava na igreja também, então medo de público você não tem. Uma coisa foi levando a outra, porque eu apresentava violino. Foi te calejando. Foi me calejando muito, muito. E, querendo ou não, hoje eu agradeço pelas coisas que eu fiz com violino, né? Porque eu tive que apresentar solos, ou literalmente tocar em casamento, lá na frente de todo mundo. Então, essas coisas batiam nervosismo quando eu era criança. Hoje em dia, me ajudou muito esse processo. É pra isso que serve música, né? Talvez. E criatividade. Hoje em dia, criatividade eu agradeço. Na segunda batalha, você ainda foi como Little Buda mesmo? Não, o Little Buda persistiu até o fim dos dias da minha batalha, né? Isso foi um período de quanto tempo, mais ou menos? Eu frequentei as batalhas, acho que uns 2 anos. Isso foi tudo antes de, tipo, esse boom de batalhas acontecer no YouTube. Era literalmente, se você pesquisar Batalha do Beco, era um celular tremendo, sabe? Parece que tá gravando OVNI. Hoje em dia já é bem mais produzido e tal. Tipo, parece um celular gravando OVNI e fantasma. Passou um pé grande aqui, ó. Tipo, você não vê nada. Você fala, eu acho que é o cara. E como que era a frequência disso, por exemplo? A cada quantas semanas tinha uma batalha? Era uma vez por semana, só que eu não lembro exatamente que dia que era, mas caía no meio da semana, não era fim de semana, não. Nem era de final de semana. Não, acho que era quinta, alguma coisa assim. Entendi. E aí era sempre só pela adrenalina que se faz. Ninguém ganha dinheiro com batalha, ganha? Não, naquela época não. Às vezes colava uma pessoa ou outra pra dar uma camisa, um CD, então o ganhador ganharia essas coisas, mas não era nem por essa brisa, era a sensação, pô, eu ganhei de, sei lá, na época eram uns 10 caras, pô, eu ganhei de uns 10 caras, essa era a emoção, né? E essas batalhas, quem decide quem ganha é o público que tá ouvindo. Sim. Entendi. O público faz barulho. A gente sempre fala pro público fazer barulho. Aí se o barulho for igual, a gente fala, levanta a mão aí. Entendi. E por exemplo,
Eu acho que pra muita gente, quando pensa em batalha, deve vir automaticamente o Show Me the Money lá na Coreia. Com Que certeza. ele começa com as batalhas. E eu sempre pensei que, por exemplo, que batalha e o hip hop fossem mundos já diferentes. Que não necessariamente porque você é bom na batalha, no improviso, no freestyle, que você vai ser. Eu posso estar falando uma blasfêmia, mas será que o Mano Brown é bom no freestyle, por exemplo? Entendeu? Eu acho, cara, o Mano Brown pra mim é referência do rap. Lógico. Com certeza, pra todos. Não tô querendo falar, mano, por favor, não é essa a ideia. Mas eu fico, é um estilo totalmente diferente, né? É meio, sei lá, às vezes parece ser meio a gente preconceito da nossa parte, querer botar tudo no mesmo pacote e querer sair, que um cara faça bem tudo disso, né? Eu já expliquei isso uma vez. Tipo, a diferença do MC de batalha e um MC que grava música. Tipo, isso sou eu falando. Sou eu. O MC de batalha, ele tem que ter uma consistência de treino. É como se fosse taekwondo apresentação e o taekwondo esporte. De Olimpíadas. É 2 segmentos totalmente diferentes. Eles treinam para 2 coisas diferentes. É o mesmo esporte, só que para 2 coisas totalmente diferentes, finalidades diferentes. Então, taekwondo é aquilo lá que você vê a apresentação quebrando os pau, pá, voadora. Nossa, os caras estão voando. Isso é apresentação. Os caras treinam só isso. Galera que é esporte, os caras treinam pra competir campeonato. É mais importante o reflexo, por exemplo. Exato. E não tô falando um é melhor do que o outro. Os dois têm a mesma importância e às vezes os dois vai longe. K-Tigers vai longe pra caramba, sabe? Viaja o mundo inteiro. É a mesma perspectiva. Só que o MC de batalha, ele vai treinar literalmente todo dia. Então isso eu tiro pro chapéu, porque literalmente ele tem que estar afiado. Antenado com as novidades do dia a dia, notícia, sei lá, ver o cara, o oponente, pegar uma sacada ou outra pra improvisar na hora. Já no meu caso, que agora, hoje em dia eu escrevo, eu não tenho mais toda essa regra, assim, tipo, nossa, tem que estar rimando todo dia. Não, calma, eu tenho que estar tendo informação todo dia. Ler um livro ou outro, ganhar uma experiência ou outra, e vai escrevendo. E antenar pra ver se meu flow, meu jeito de rimar tá antigo ou tá novo, né? Você vai se atualizando dessa forma. Então você tem que dar uma praticada só pra melhorar um pouco a técnica mesmo, assim, de como você vai rimar. Você parou com a batalha e depois entrou pra produção do álbum? Ou começou meio que um com o fim do outro meio que junto? Ou teve uma pausa entre uma coisa? Não, foi meio que gradativo, assim, foi terminando e subindo. Entendi. Tipo, eu já tava gravando enquanto eu já tava parando de participar das batalhas. E quando eu gravei a minha primeira música, eu gravei com um amigo meu que fazia rock. Ele não entendia zero de rap. Aí ele tinha um estúdio. Aí ele falou, eu gravo pra você, traz o beat, aí eu gravo. Aí, então eu tive a primeira vez que eu entrei no estúdio pra gravar. Nunca tive essa experiência. E esse primeiro beat você conseguiu como? Internet mesmo. Aqueles de graça mesmo e vai. Entendi. Aí eu fiz uma música, tipo, nem lembro a letra, mas era alguma coisa de guerra, não lembro, mas era uma brisa minha. Aí eu só tinha literalmente essa música e eu falei, gostei dessa experiência de gravar em estúdio, nunca tive isso. Aí eu peguei essa música, falei, só que eu quero estudar melhor pra eu começar a gravar umas músicas melhor. Já que eu tenho esse amigo, vou começar a gravar umas músicas melhor. Esse era meu pensamento. Mas como que eu posso gravar melhor? Porque no começo eu tava pensando, eu vou gravar, mas eu não manjo o que gravar e como começar, e o que eu tenho que fazer. Aí eu falei, vou começar a conhecer, assim como eu conheci os melhores b-boys do Brasil da época, falei, vou conhecer os rappers brasileiros. Então, nessa época, eu falei, quem que tá em alta, assim, da batalha, já que eu tô participando de batalha? E os caras que estavam mais famosos na época era Emicida, Rashid, Projota, DJ Kaique, E essa você era a colou turma. neles de novo. Colei neles. Cara, Aí... isso é admirável, essa sua iniciativa. Eu sou meio Zé Pelé. Fica de lição pra galera, mano. Mete a cara a tapa. Exato. E desses, quem que te acolheu de cara assim? De cara não, né? Mas quem que te acolheu e te ajudou mais? Então, é que o que aconteceu? Eu fui numa festa e queria ter todos eles. Mas era festa literalmente de rap. Se chamava Rap Festival. Eu fui o único asiático naquela festa. Pra todo mundo ter ideia, eu fui o único. Só que o que aconteceu? Essa festa, quem lembra dessa festa sabe o que eu tô falando. Deu muito ruim essa festa. Os caras não cantou. Deu problema com o contratante, alguma coisa assim. Os caras estavam tudo no lobby.
Esses caras, tudo que eu citei, tava no lobby. Só esperando O resolver cachê. Resolveu o bagulho. Aí eu falei, opa, o Projota tá ali. O Projota tava começando a ficar pá. Aí eu falei, posso trocar uma ideia com você? Eu nem tava com o celular nem nada. Não era época de Instagram, nem existia isso. Então, tipo, tirar a foto era no máximo pra botar no Orkut ou Facebook. Era esse o nível de foto, assim, pra você tirar. Aí eu falei, eu queria trocar uma ideia com você porque, pô, eu tô tentando cantar um rap. Se você puder me dar uma atenção, o Projota me deu uma atenção, me deu uma moral. Da hora, legal. Aí, só que eu fui malandro, né? Assim como nós é tudo filho de comerciante, a gente não vai procurar o cara que tá vendendo a camisa, a gente vai procurar onde tá vendendo o tecido, né? Aí eu já vi o DJ Kaique, eu falei, pô, é o cara que produz o Projota. Aí eu falei, pô, eu vou trocar uma ideia com ele. Aí eu falei, pô, eu sou coreano, descendente e tal, queria cantar rap, só que eu não entendo muito bem, eu já abri o jogo, não meti o louco. Não meti o louco, assim, viajar na maionese. Pô, canto pra caramba, não. Eu falei, ó, eu não canto, tem uma música, se você puder me dar uma atenção. Ele falou, manda um e-mail. Aí, sinceramente falando, naquela época, se alguém fala, manda um e-mail, quer dizer que não vai ler. Hoje em dia a gente lê porque é realmente necessário, mas naquela época, se alguém fala, manda um e-mail, quer dizer, depois legal. Eu te ligo, vamos marcar. Vamos. Tchau, sumiu. Só que ele respondeu esse e-mail. Ele respondeu. Eu falei a mesma coisa em digitado pra ele de novo. Aqui se bobear, ele pensou, ele não vai mandar o e-mail. Talvez. Tipo, não botou muita fé. Mas mandei um textão explicando tudo que a gente conversou. Eu falando, lembra de mim, eu era o pessoal que não sabe, eu não tinha nenhum contato em comum com o Samuqueira, eu mandei um Instagram pra ele, mensagem, um direct. E ele falou pra mim, manda um e-mail. Não, era pra formalizar. Tô brincando. No meu caso é que realmente... Detalhe, pessoas, muita gente pode confirmar. É difícil marcar alguma coisa comigo por WhatsApp. Todo mundo fala, é mais fácil mandar e-mail que pelo menos a Samuqueira verifica. Não, mas só pra você ver, eu também fiz meu corre, mandei um e-mail. E aí você mandou e-mail pro cara e ele respondeu depois de volta. Respondeu. E engraçado que o Bibai Aranha também foi e-mail. Eu achei o e-mail dele no canal de YouTube dele, que ele postava alguns vídeos treinando. Entendi. E foi assim que eu cheguei. Por isso que eu fui nesse pensamento. Por e-mail eu consigo chegar nos caras. Entendi. Tipo, foi uma brisa minha que, por sorte, deu muito certo. Podia ter dado muito errado também. Mas o que ele respondeu pra você nesse e-mail? Ele mandou simplesmente uma música. Eu acho que tinha uns 20 minutos a música. Era um compilado de beat. Falou, escreve alguma coisa e traz. Aí eu escrevi um monte de coisa, nada a ver. Foi uma primeira audição, foi um audition. Aí ele falou, cola aí tal dia. Aí, tipo, na minha cabeça, nossa, que honra, né? Tipo, nossa, meu pai, eu vou ir pra casa do DJ Kaique. Mas ele te mandou os beats, você gravou em casa mesmo... Mandou. Demorou muito pra você responder de volta pra ele? Assim, não, eu literalmente tentei espremer o mais rápido possível. Qualquer coisa que dava pra fazer na hora, pra também não mostrar desfeito, né? E você se sentiu assim, deve ter sentido aquela pressão, putz, é a hora, é a chance. Aí eu fiquei como a gente fala, calça apertada, né? Porque agora tem que falar, mostrar que eu falo. Eu pedi uma chance, ele me deu e agora o que eu faço? Se eu fizer desfeito, já era. Aí, só que o engraçado é que ele falou, cola aí. Aí eu pensei, pô, ele gostou. Aí ele viu, ele falou, você não manja muito, né? Aí ele me chama pra dar esculacho. Aí o castelo cai, né? Nessa hora na sua cabeça, pô. Eu sabia que não era tão bom, mas... Só que... Mas por que ele chamou então? Então, é que ele, na época, não tinha, assim, grande número de asiático rimando. Tinha um japonês ou outro rimando, mas não era algo comum de ver. Entendi. E não era, tipo, a grande maioria sabia da existência dessas pessoas também. Engraçado, porque esse é o nosso segundo episódio. O primeiro a gente entrevistou a Catarina Hong. E ela fala, né, que ela teve muito esforço para trabalhar, para poder chegar, mas que ela acredita que, de uma certa forma, ela entrou na televisão por cota também. Porque o produtor, na época, lá o editor, falou assim, não temos rosto asiático, precisamos, você é boa, então vem. Então, de uma certa forma, aqui também foi uma espécie de cotas que você teve para poder entrar nisso. Com certeza. Querendo ou não, ter sido asiático me ajudou muito, tipo, em muitos aspectos do hip hop e rap. Porque tem aquele lado de pessoa ter o pé para trás, justamente por eu ser asiático.
Hoje em dia, né? Mas naquela época que eu entrei era novidade. Entendi. Então, os caras me via como asiático, mas meu comportamento é brasileiro, né? Minhas gírias, tudo. Aham. Meu jeito de vestir. Então, tipo, os caras via, ah, não, o cara não tá pagando de rap, sabe? Tipo, vestindo roupa larga, falando do jeito que fala pra pagar de rap. Não, eu nasci... Tem alguma coisa de verdade aí dentro. É, porque se você... Queira ou não, é uma história sofrida, que é o que geralmente motiva as histórias de rap, né? É. Aí, querendo ou não, tipo, você percebe quando a pessoa tá tentando fingir um personagem, né? Mas eu nasci literalmente no Canindé, no Brás, Pari Canindé, então é o meu linguajar, é o meu jeito como eu cresci lá, sabe? Com a galera de lá. Aham. Então eles perceberam, pô, esse é o natural dele, é o jeito dele mesmo. Aí essas coisas que, tipo, eles viram como, de certa forma, um carisma pra trabalhar. Só que eles viam que eu tinha uma certa facilidade em entender ritmo. Eu tinha essa facilidade rápida por causa da música. A minha experiência de música Uhum. em que eu dançava break. Então, nessa daí era só dar o caminho das pedras, né? Tipo, ó, você tá errando aqui, você faz assim. Tá acelerando as palavras, tira a palavra. Técnicas assim o Kaique me ensinou muito. Como estruturar rap, Entendi. sabe? O básico do rap. Exato. O piano chama, acho que é o Payer que fala, ou Uhum. como se fosse o Payer do rap, ele te passou. Ele me mostrou, tipo, isso é como que você tem que gravar. Só que, por tanta referência que eu escutei de música coreana brasileira, meu flow também por assim dizer, é abstrato, né? Então eu tenho meio que um flow mix de... Você tem a sua identidade. Exato. Porque todo mundo tem uma inspiração. Isso é fato. Então você fica parecido com o flow de alguém quando você começa. Aham. Isso é óbvio. Tipo, você vai melhorando conforme o tempo vai passando e você consolida no seu flow. Só que minhas influências eram Drunk Tiger, DJ Doc, Eminem, Pra ele é meio novo, Racionais. ele nem conhecia, né? É, e Sabotagem. Então, para os caras, tipo, não tem que isso, sabe? Tipo, e o meu flow fica abstratão. Porque eu tento fazer um flow meio cadenciado coreano, ao mesmo tempo aquele pegada brasileira, que naquela época ainda era os rap mensagem. Então, eu tinha uma cadência um pouco diferente dos outros. Entendi, legal. E aí, cara, ele te deu a oportunidade, o básico, mas o resto é tudo mérito seu, né? Você que correu atrás, fez por merecer, e lançou o CD e tal, e aí e tá até agora fazendo música. Inclusive, você lançou uma... Eleve foi quando que você lançou? Elevei, eu Elevei. lancei esse ano. Esse ano, né? Faz super recente, é animal. Mas dá pra perceber que... É que eu já não manjo, né? Porque já me explicaram uma vez que no próprio rap tem o trap, tem outros tipos, né? Você tem algum específico que você gosta ou você navega um pouco de cada? Graças a Deus, o Destino SP não foi algo que a gente arquitetou dessa forma. Tipo, arquiteta dessa forma, eu digo, a gente fala de tudo. Eu falo de tudo no Destino SP. Tá. Então, não porque eu falei, pô, aí eu vou ter flexibilidade de cantar qualquer tema. Não, era literalmente, eu não sabia o que falar. Tipo, tá, eu vou lançar um CD, mas do que eu vou falar? Aí tem uma galera que já começa só música romântica ou música gangsta. Eu não sou nenhum nem outro. Eu tenho uma vivência minha. Você é uma pessoa normal, um pouco É. de tudo. Só que aí eu queria falar muito de mim. Tipo, das minhas experiências sendo filho de imigrante, ou dos meus rolês, das minhas brisas, assim, a mina eu penso dessa forma, os rolês com meus amigos é dessa forma, as maluquices minha é dessa forma. Então cada faixa é brisas e brisas e brisas. E certas coisas que é relato pessoal. Ou opiniões pessoais. Tipo, Cinderela é uma opinião pessoal minha quanto à estética de beleza. Destino SP é um relato da minha vida, porque eu queria falar sobre minha imigração, mas também não entendo a fundo. Também é um estudo que nunca vai ter um fim, porque é inúmeros imigrantes. Então eu falei, vou falar dos meus pais, porque é o que eu entendo da história da minha família. E eu aprendi um pouco mais, porque não é coisa que os pais falam tão abertamente pros filhos, né? Tipo, Sim. a minha vida foi sofrida, vem aqui. Não fala isso Tem no, um dia, filtro, no café né? da manhã, tem um filtro. Entendi. Então, foi muito essa questão de desabafo pessoal meu. E hoje, eu agradeço de eu ter tomado essa decisão, porque eu posso fazer qualquer tipo de música, eu não sou criticado por isso. Entendi. Então, eu vejo mais pela perspectiva, eu tenho que só amadurecer mais as ideias do que eu já cuspia. Teve algum momento que os teus pais te desencorajaram ou falaram, você tem certeza?
Ah, Ou te expulsaram de casa? Não, graças a Deus. Não. A sorte de ser caçula. Entendi. Não, brincadeiras à parte. É que meus pais nunca falaram não. Assim, não faz. Só que, lógico, eles iriam falar não se fosse uma coisa ruim. Tá. Mas eles só deixaram bem claro. Depois não vem falar que é nossa culpa. Só isso que eles deixaram bem claro. Faz o que você quiser. Mas depois não vem falar que é nossa culpa. Só que eles também sempre botaram. Quer fazer um negócio? Isso é desde criança. Ensinou pra mim e pros meus irmãos. Faz com tudo. Tudo. Tipo, faz 100%. Não seja morno. É, faz 100%. Porque se... Meu pai sempre batia na gente quando a gente fazia xoxo em qualquer coisa. Então, quer fazer um negócio? Faz bem feito. Essa é a filosofia, assim, da minha família inteira. Faz um negócio, faz bem feito. Entendi. E qual foi a primeira música que eles ouviram? Foi só no Destino SP? Eles já ouviram você fazer batalha? Quando que foi que eles começaram a eles acompanham o seu trabalho? Como O que é? primeiro som que eu lancei foi lá no Canadá. Eu morei um ano no Canadá, lancei uma música chamada Contadores de Histórias. Que ano foi isso, mais ou menos? Acho que 2013? Foi pouco antes de você lançar mesmo. Foi. Aí nessa daí era com o beat do Kaique, eu lancei no Canadá e meu pai e minha mãe já tinham YouTube e tal. E eu tinha falado, vou lançar uma música. Literalmente, se eu escuto contador de histórias, eu vejo que a ideia é boa, mas ainda falta muita técnica. Mas a ideia do som, eu falei, pô, é um som legal. Vou gravar aqui no Canadá, aquela mentalidade. Pô, tô na gringa, vou gravar um clipe aqui. Aí quando eu lancei, bateu 1000 visualizações. Um negócio assim, tipo, orgânico. Logo Meu- de cara. E naquela época eram outros números, né? Também. Era outros números. Aí meu pai e minha mãe vê que 1000 pessoas estão assistindo. Não é 1000 pessoas aqui do Brasil, era literalmente pessoas que eu fiz amizade lá no Canadá, né? Aham. E como eu trabalhei de guia turístico, logicamente trombei 1000 pessoas lá. Entendi. Então, tipo, pessoa que veio Você do outro trabalhou mundo. de guia turístico no Canadá? Trabalhei de guia turístico no Canadá. Toronto, Vancouver? Toronto. Animal. Trabalhei numa escola de línguas. Aí eu fui lá como para estudar inglês. Aí eles Já tinha a base de inglês boa? tinha. Aí nessa daí que eu já me formei, os caras viram o meu chefe, por sorte, ele era árabe. Tá. Aí ele não sabia que eu manjava um pouco de árabe porque eu cresci lá no Brás, né? Entendi. Então, eu cresci com os libaneses, então eu sabia uma palavra ou outra, não que eu entendo, assim, 100%. Shukran. Eu já entendi alguma palavra ou outra na brincadeira, assim. Aí ele falou que eu escutei ele falando com uma galera, assim, dessa região. Aí eu respondi pra ele. Aí ele perguntou em árabe, você entende isso? Eu falei, entendo o que você tá falando, só que eu respondi em inglês. Eu falei, entendo o que você quis dizer. Aí ele perguntou, não é possível. Ele falou uma palavra ou outra assim, eu falei, você falou isso, isso, isso. Ele, vem comigo aqui. Isso eu já tava terminando a aula, né? Tipo, eu só era metade do ano de aluno, metade do ano de trabalho. Então esse era meu visto. Carteira de estudante, carteira de trabalho. Aí eu fui lá na sala dele e ele falou, quais línguas que você manja? Eu falei, inglês, português e coreano. Ele falou, você entende árabe? Eu falei, uma coisa ou outra. Ele falou, e você entende espanhol? Naturalmente, porque você é do Brasil. Eu falei, sim. Aí ele falou, beleza. Você entende quanto de árabe? Eu falei, muito pouco, mas entendo pedaços de falas ou palavras. Ele, beleza. Você não vai traduzir árabe? Eu falei, não. Eu falei, nem quero, nem me joga pra essa brincadeira. Ele falou, tá. Aí nessa ele falou, me espera um pouquinho. Aí ele trouxe os representantes do Brasil, da Coreia, a galera que vendia o pacote, era tipo diretoria. Aí ele falou, a gente vai falar nas respectivas línguas, você vai ter que responder nas respectivas línguas. Pra ver se é verdade ou não que você manja. Aí eles começaram a me perguntar coisas na switch. Caramba. Aí nessa daí eu aprendi tal, tipo, uma entrevista parruda, não recomendo pra ninguém. Seu cérebro buga uma hora, você não sabe mais que língua que você vai falar. Aí depois disso ele falou, pô, você conhece o quê de Toronto? Aí como eu falei, eu tenho um pensamento meio bizarro. Quando eu cheguei lá, eu não tenho família, não tenho amigo. Eu literalmente fui lá pra esfriar a cabeça, né? Num país frio mesmo. Fugi do Brasil, na real. Pra tanto estresse na vida, sabe? Crise de identidade, várias coisas assim. Tipo, não saber o que eu queria da faculdade, término de relacionamento, não saber o que eu queria de emprego. Várias coisas aconteceram, eu fui pro Canadá. Foi teu ano sabático. Aí nessa daí eu não conhecia nada. Então, a primeira semana eu falei, eu vou fazer o que aqui? Eu não sei o que vou fazer aqui. Aí eu peguei pra literalmente conhecer Toronto. Como que eu fiz isso? Eu peguei o mapa do metrô e peguei um caderninho. Aí eu parava na primeira... Eu morava na estação X e eu falei, vou ir na outra estação. Eu corria
muito. Eu saía da outra estação, saía correndo, 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 correndo. Tipo, sem nexo, sem olhar pra trás. Tá, correndo, correndo. Aí quando eu cansava, eu olhava pra trás e falava, pronto, agora eu não lembro como volta. Aí eu começava a desenhar no mapa, tipo, aí batia a fome, eu entrava num restaurante assim, assim, assado. E isso foi durante 3 meses que eu fiz essa brincadeira anotando. Tipo, esse restaurante é caro, essa conveniência é legal, essa rua é perigosa. Eu comecei a anotar umas dicas pra mim. Entendi. Aí ele falou, o que você sabe de Toronto? Eu falei, eu tirei do meu caderninho, eu falei, eu conheço isso daqui. Aí ele olhou assim, ele falou, meu, quem que faz isso? Eu falei, eu fiz. Ele, por que você fez isso? Eu falei, porque eu não tenho amigo aqui, eu não... Aí eu falei, agora que eu tô criando amizade e tal. Ele falou, você não quer trabalhar como guia turística? Aí eu falei, não, nem sei como funciona. Ele falou, 1 mês de treinamento você não vai receber, mas você pode entrar em qualquer lugar. Aí eu falei, pô, beleza. Então, depois disso, passei, graças a Deus, e aprendi. Isso foi depois que você ter mandado o e-mail pro DJ Kaique? Foi. Eu mandei 1 ano antes de pisar no Canadá. Tá. E aí você, nesse meio tempo, mesmo ele começando a te ajudar, você resolveu esfriar a cabeça, foi fazer seu no sabático, e aí você lançou a sua primeira música, teus pais ouviram lá, eles entenderam a letra, pediu pra você traduzir, pediu pros seus irmãos traduzir, como é que foi? Meus pais nunca correram atrás de saber o que eu tô falando, falar sinceramente. É, tipo... Você acha que eles pensam, é melhor a gente nem perguntar, é melhor nem saber? Não, acho que, tipo, às vezes minha mãe pergunta, né? Porque música em inglês minha tia lá dos Estados Unidos entende. Tá. Então ela já ligou já várias vezes falando, essa música tá falando palavrão. Tá falando esse negócio a mais. Só que minha mãe me protege. Hoje em dia ela me protege. Ela fala, ele também tem idade, ele fala o que ele quiser. Ele é um rapper, né? Trabalha com essa imagem. É um cantor gospel. Aí, tipo, às vezes minha mãe me pergunta, né? Tipo, do que você tá falando? Porque eu gostei dessa música e tal. Entendi. Ela escuta música. Então ela gostou da melodia, gostou do jeito que é. Ela fala, falo disso, daquilo. O quão bem falam os seus pais português? Meu pai compreende mais do que minha mãe. Minha mãe ainda é aquele... Tem que falar muito pausado. Tá. E minha mãe fala tudo fora de ordem. Então você tem que fazer uma palavra cruzada com ela. Mas em casa é só coreano que vocês falavam? Só falo em coreano com meus pais, até hoje. Entendi. Que meu pai também veio na loucura, né? Então, hoje em dia eu falo, a gente é muito reflexo do meu pai, sabe? Eu e meus irmãos, assim. Porque meu pai também veio na loucura, que não manjava um A de português. Ele veio aqui. Tipo, quase no final da ditadura ele pisou aqui no Brasil. Entendi. E você já fez rap em coreano? Já gravei em rap em coreano, mas... Esse eles ouviram? Eles ouviram. Acho que eles entenderam a letra ou foi também igual a gente? Entenderam, só É reclamaram que eu falo palavrão pra caramba. Isso é inevitável, né? Que se você vem de família tradicional coreana, sim. palavrão é... Aqui é um choque, né? É. Eu tenho um filho de 3 anos, fico imaginando. O meu filho, ele fala zebra em inglês, zebra, ele fala meio sheepar, sabe? E a gente fica assim muito assustado. Então, isso aqui é uma palavra que a gente não pode perguntar pra ele na frente dos outros, entendeu? Mas aí eu fico imaginando o choque, né? Porque queira ou não, cara, você já com quase 30 anos, você já fez? Vai fazer 30? Eu faço 31 esse ano. Então, queira ou não, ainda é criança, né? Não tem jeito isso. Não, a gente é eterna criança no olho dos nossos pais, né? Mas por que você resolveu fazer um rap em coreano, por exemplo? Era pro público aqui do Brasil ou era voltado pra Coreia? Não, era pro público da Coreia mesmo. É que eu sempre que introduzo inglês coreano, não é pra mostrar, tipo, eu manjo inglês, eu manjo coreano. É mais porque eu quero mostrar que eu tenho essa facilidade, assim, por assim dizer, pra público gringo, né? Porque, com todo respeito, não é um público brasileiro que vai dar play pra uma música coreana, assim, é um nicho. Então, hoje em dia não, né? Hoje em dia não. Por causa do K-pop já ajuda bastante. Mas, tipo, se eu for falar do cenário do rap aqui do Brasil, tipo, eu não teria tanta caminhada assim se eu cantasse só em coreano. Eu vejo dessa forma. Mas aí chegou a repercutir na Coreia? Como é que você distribui lá? A sua distribuidora não tem como mandar música pra lá, por exemplo? Não, no caso eu conheci umas pessoas que trabalham com samba na Coreia. É uns coreanos que tocam samba na Coreia. Entendi. Acho que eu já vi uns vídeos do pessoal cantando pagode. Isso. Eu convivi com eles. Mas essa relação é porque quando eles vieram aqui, eles vieram umas 2 vezes. Se chama Repercussion. A primeira vez eles vieram, aí a comunidade coreana que meio que fez um tour com eles, consulado e tal. Beleza. Você foi guia turístico deles aqui do Brasil? Não, então.
Essa primeira vez não conheci eles. Só que eu tá. já tinha visto eles no Luciano Huck cantando e tal. Eles foram até o Cadeirão. Foram. E eu achei foda porque eles cantaram música popular brasileira que nem Não, e brasileiro. eles cantam bem. Nem brasileiro, assim, a É. grande maioria conhece. Eles cantaram umas músicas raiz, assim, de samba. E eu conheço por causa da escola de samba, que eu colava, assim, com meus amigos e tal. Aí eu falei, nossa, eles estão cantando bem, porque meus amigos me falaram, era domingo, churrasco, caldeira do Hulk, domingo. A gente tava fazendo churrasco, começaram a me zoar, os coreanos vão cantar samba aí, pá. Eu falei, nossa, lá vai. Lá vai. Aí quando botaram lá, os caras cantou, fez mó Fizeram feio. fizeram mó bem. Eu falei, nossa, um dia eu quero conhecer esses caras. Essa época eu já tava cantando. Só que nessa daí, os caras foram embora pra Coreia, não tive oportunidade. Só que eu fiquei sabendo porque comecei a seguir eles nas redes sociais. Eu fiquei sabendo que eles voltaram de novo aqui pro Brasil, só que tava na Bahia. Eles ficaram, tipo, uns 2 meses na Bahia, depois iriam passar em São Paulo. Porque enquanto eles estavam na Bahia, eu mandei mensagem em coreano. Eu falei, eu gostei pra caramba do trampo de vocês. Se vocês passarem aqui em São Paulo, pô, Ia passar, né? A escala, não tem como ir pra Coreia sem vir pra cá. eu falei, se vocês forem vir aqui, ficar um tempo, queria conhecer vocês. Aí ele falou, beleza. O dono da empresa, ele falou, beleza. O cara de dread, assim, Zion. Aí quando ele veio pra São Paulo, eu levei pros lugares que eu conheço, né? Escola de samba, vai, pá. É os lugares mais underground, mas é pra mim, sabe? É meu rolê. É o rolê real brasileiro. Tipo, Galeria do Rock, eu levei esses lugares assim, comer um pastel de rua, sabe? Os restaurantes mesmo, legal, pá. Aí eles falaram, pô, da hora que quando a gente acabou de chegar, você levou num restaurante coreano. Eu levei no Picor. Tá. Já Então- estavam sedentos por um kimchi. Aí o cara já gostou de mim por causa disso, porque assim que ele pisou em São Paulo, eu já levei pro Picor e ele comeu, ele falou, pô, eu tava precisando disso. Aí no dia seguinte eu levei eles na Liberdade, pá, um tourzinho ali, levei na Beco do Batman, depois levei na Galeria do Rock, aí no outro dia eu levei na Vai Vai e a gente fez a festa e vazou. Aí ele falou, meu, o que o consulado fez de tour pra mim, o seu é 3 vezes melhor, porque eu conheço o que eles têm interesse, né? Uhum. É samba, essas coisas, é mais rua, cultural, né? Entendi. Aí você chegou a ir pra Coreia visitar esse pessoal? Eles me chamaram. Eles Ah, falaram, é? junta umas passistas e uns caras que tocam samba e vem pra cá. E você vem como tradutor. Aí nessa daí que eu fui, ele possibilitou eu conhecer os rappers, porque ele produz pros rappers lá da Coreia. Os rappers coreanos. Os caras famosos. Por coincidência e por sorte, assim, tipo, do acaso, ele produz pra uns caras que eu falo, nossa, mano, é uns caras famosíssimos. Aí nessa daí eu falei, eu sou fã desses caras. Ele falou, pô, eu trabalho com eles direto. Se você quiser, pode tirar foto com eles, gravar com eles. Aí eu gravei com Kunta graças a essa conexão. Kunta, hoje em dia, do Show Me the Money, Aham. se destacou. Só que naquela época, Kunta era, tipo, eu era fã, só que ele era famoso no backstage. A grande maioria só conheceu ele agora. Eu Eu já conheci ele desde antes. a grande. Mas eu falo, foi demorado esse sucesso dele. Tinha que ter dado esse sucesso desde aquela época. Porque ele já era esse talento, o que ele mostrou agora desde E aquela aí você época. ficou quanto tempo lá? A primeira ida eu só fiquei 1 mês. Quando você levou as passistas? Minto, 2 meses, Só fiquei 2 meses. Mas elas foram pra fazer o que lá? Porque Pra desfilar junto com eles. Eles Entendi. tocam no meio da rua como bateria de samba mesmo. Porque quando você vê na televisão lá, o pessoal fala samba, é sempre aquela música pam, parará, tarará, dá até vergonha, né? O Repercussion é literalmente, eles simularam uma escola de samba lá na Coreia. Que animal. Então sei lá, uns 200 bateristas. Mas eles têm público pra isso lá. Não tem público. Não é barato levar as passistas daqui pra lá, por exemplo. Então, a renda deles é que eles fazem muita performance em, tipo, shopping. Tá, Tipo, entendi. às vezes eles são chamados pra fazer clipe ou apresentar em uma TV, tipo, do lado de um artista. Eles fazem esses bicos assim que ganha dinheiro. Entendi. E aí, essa primeira vez você ficou só um mês. 1 mês ou 2 meses, não lembro ao certo. Aí, a segunda vez que ele me chamou foi pra eu trabalhar como professor de cultura brasileira. Então, eu iria ensinar certas coisas, assim, da cultura brasileira pra eles. Cultura, tipo, não exatamente a cultura, mas traduzir pra eles entenderem melhor certas coisas, tipo... Entendi. Até as letras das músicas também. Exato, porque eles cantam coisas que é de candomblé, Aham, sabe? Umbanda, eles não fazem ideia do que é orixá, então... entendi. Não que eu seja, mas eu consigo traduzir muito melhor pra eles, né? E pesquisar também, né? cara? Exato, porque se tivesse um coreano que é do candomblé Umbanda, os caras chamariam esse cara, mas é difícil até você achar um Aham. coreano que é.
Então eles falaram, pô, você entende? Eu falei, eu entendo, mas não sou, sabe? Tipo, não posso falar que entendo 100%, mas sei explicar. Aí ele falou, pode ser, vem. Aí eu fui lá, expliquei as letras da música, tal, etc. Aí eles também queriam aprender gíria, como é que é o convívio. Tipo, era literalmente 3 vezes por semana. A primeira aula era sobre traduzir músicas que eles cantam. A segunda aula era de gírias, pra eles comunicarem. E a terceira aula era, tipo, convívio. Então era um rolê simulando como se fosse no Brasil. Entendi. Essa foi a segunda vez que você foi. Aí Isso. você ficou quanto tempo? 1 ano. Ficou 1 ano. Que animal. Era só pra ficar 3 meses. E foi ficando. E foi ficando. Só que eu não fui com o intuito de trabalhar também. Eu fui com o intuito de aprender. Tá. Então, como eu vi que ele conhecia muito rapper, eu falei, vamos fazer um bem bolado. Você paga minha passagem, me dá um lugar pra dormir e comer, e me apresenta esses caras, e eu faço todo o resto sem receber um centavo. Entendi. Aí ele fez esse bem bolado, e a gente foi se estendendo, e eu me inscrevi no Show Me the Money e tudo e tal. Você conseguiu passar alguma peneira lá? Então, Você foi até o ginásio? eu fui, Até o ginásio? ganhei a corrente. Ganhou a corrente? Só que é televisivo, então Sim, é tudo imagino. manipulado ali. Aham. É, tipo, queira ou não acreditar, tem pessoa que pode não acreditar, mas a Mnet, que é a dona do programa, eles me ligaram e falaram, como tem muito que o Paul participando dessa vez, era a época do Nafla, Show Me the Money Eu 777. assisti esse. Era muito que o Paul participando, era eu. Era o Nafla e como é que chama o Magrinho, que era a dupla dele? O Lupi. Lupi, Tinha muito. Não era só ele de que o Paul. Mas era tudo que o pó americano. A grande maioria. Então, de qualquer forma, era previsível um que o Paul ganhar. Era previsível. Aí, só que eles viram que tinha um latino-coreano. Aí, só que eles falaram, pô, você não tem como voltar na próxima temporada. Daí os caras começaram a jogar uns papos, tipo, a gente dá mais destaque, a gente joga você pra quarta de finais e tal. Na temporada 8. Só que não era meu planejamento morar na Coreia, né? Então Entendi. eu falei, se não for dessa temporada, melhor não. Eles falaram, pô, então a gente não vai conseguir te dar ênfase, sei lá o quê. Começando a jogar muita conversa e o Hyun que tava me agenciando. Aí falou, sinceramente falando, não topa. É melhor pra você. Aí eu falei, eu vou escutar esse Hyun que manja, já trabalha nesse circuito, do que escutar essa balela desses caras, né? Tá. Que ele falou, numa dessa ele pode se transformar num cara, tipo, frustradão, arrogante, como alguma coisa, só porque você, tipo, ficou nessa birra aí de querer participar dessa temporada. Quem que foi o juiz lá no ginásio pra você que chegou lá? Foi o Noxar. Tanto que meu episódio não foi nem ao ar. Isso que é impressionante pra mim, porque eu tava no joio. Eu tava lá, eu só não sei, tipo, o nível de edição dos caras é surreal de eu não ter nem aparecido. Mas, por exemplo, você passou do primeiro, você ganhou o cordão, aí depois você Ganhei. foi pra outra fase lá que é... Não, então, do cordão, no offline, os caras já tirou meu cordão. Entendi. E na edição é como se eu nunca existisse. Mas você voltaria? Sinceramente falando, hoje tem o Bruninho lá, que também foi atual. O Codon Rap, né? O Bruninho é um Kyopo nosso, né? Alguém daqui do Brasil que tá morando na Coreia e participou de um programa um reality show de rappers de colegial, né? Exato. Ele foi super bem, né? Foi ganhou, super mas bem. foi super bem. E uma coisa que ele tinha me perguntado, né? Tipo, pô, eu tô tentando fazer isso e aquilo antes de ele ir pra lá, né? Eu falei, sinceramente falando, depois do que eu fiz lá no Show Me the Money, você vai ser destaque. Entendi. Porque era o que eles queriam, né? Tipo, Entendi. latino. Aham. Então, pra mim era muito previsível ele dar muito certo, sabe? Não desmerecendo o trampo dele. Ele fez Sim. um trampo legal. Aham. Fez um trampo legal. Vocês conversaram antes dele ir. Sim, Já sim. conhecia ele? Já. Já tinha visto ele rimar aqui? Tipo... Não. Não? Ele só mostrou um áudio ou outro via WhatsApp, mas nada mais do que isso. Porque Aham. eu vi que ele era uma vertente da nova escola, né? Então, quanto a isso, eu também não quis opinar muito, porque fica tio velho, né? Tipo, eu vou falar de coisas minhas, eu vou falar, pô, não tem Entendi. muito a agregar. Tipo, ele gosta gosta da vertente do que a galera atual gosta, dos TikTokers e tal. Entendi. É mais trap. Não é exatamente um trap, né? Porque o dele é mais popzinho, né? O dele é mais Ele vai até popzinho. gravar agora, né? Sim. Se não me engano, ele já tem gravadora, tudo. Coreia funciona de forma rápida. Entendi. É papum. Entendi. Mas aí depois que teve essa frustração aí com o Show Me the Money, você ainda continuou na Coreia
com esse trampo? Ou foi mais ou menos no final? Então, eu continuei na Coreia, lógico, bate a frustração, porque você fica decepcionado pra caramba. Só que, tipo, mesmo assim, o Hyun lá me botou pra cantar num festival gigantesco, Ultra Music Festival, eu cantei, tipo, literalmente eu cantei num palco que depois do nosso set era a Ice Cube. Esse era o mesmo palco que iria cantar o Ice Cube, então era literalmente primeira vez na minha vida, tomara que não seja a última, mas foi 200 mil cabeças que eu vi pela primeira Você vez. cantou em assim. coreano, em inglês, ou em português? Ou Eu cantei com o Drunk Tiger. Eu fui com a equipe do Drunk Tiger. Então eu cantei as músicas deles. Eu fiz as dobras, né? O back vocal, né? Caraca. É, foi uma experiência surreal. Não era algo arquitetado. Eu só fui lá porque o Hyun é percussão da banda do Drunk Entendi. Tiger. Aí ele me levou. Só que a Yumire me conhecia por causa que eu ia lá nos ensaios e ficava conversando. Ela falou, pô. Ele é a diva coreana. né? É ídolo, sabe? Eles todos são meus É ídolos. animal. Aí eles gostaram de mim porque é um fã, mas ao mesmo tempo eu sou do mesmo nicho deles, né? Eu sou um artista que entende do que tá acontecendo também. E eles gostam do Brasil pra caramba por causa que tem fanbase aqui. E nisso daí, nesse show em si, pra mim foi um marco histórico, assim, que eu falo, porra, botei a bandeira na lua. Depois disso, não sei mais o que eu cobiço. Porque ela tava no show e eu lá, sabe, na mesa de som. Aí a Yumire cantando, aquele Good Life. Yeah, what you get out. Só que ela tava cansada, ela olhou pra mim e ela só fez assim. Aí eu falei, beleza. Tipo, ficou lá no palco, né? Tipo, é a minha cabeça. Aí ela chegou, botou a mão assim em mim, ela falou, em inglês, canta pra mim. Aí eu, quê? Aí ela botou o microfone, ela deu uns tapas na costa, ela vazou pra tomar água. Aí eu comecei a cantar as dobras, né? Dobra a gente fala que é só uns pitacos, sabe? Pra terminações das frases, tipo... sei. Aí o JK viu que era eu, porque do nada a voz da mulher dele sumiu, né? Ele olhou pra mim, só que ele gostou porque minha voz bem querendo ou não, é alta pra caramba também. Aí eu comecei a cantar com o meu estilo. Só que as letras deles, pá, cantando junto e tal. Aí depois ele terminou, aí ele chegou na minha orelha, terminou a música, ele chegou na minha orelha porque o Busy tava falando já, preenchendo. E os caras é tudo certinho, sincronizado, não tem tempo de ficar quieto ali. Aí o JK chegou assim ali, foi foda. A próxima música vai tocar beat, sei lá o quê, você canta em português. Não canta em coreano e nem em inglês, canta em português. E foda-se. E vai. Aí eu cantei em português. Aí todo mundo começou a gritar, 200 mil cabeças gritando, tipo, nossa. Aí foi freestyle ou foi alguma batida que alguma rima Não, que você já tinha? algumas músicas minhas. Só que eu percebi, pô, se eu cantar só em português, ficar lento. Querendo ou não, é só flow. Aí eu falei, pô, tem que mandar um speed flow, outra. Aí eu comecei a fazer uns speed flow freestyle, pá. Aí speed flow impressiona qualquer lugar do mundo, né? Tipo, se você mandar aqueles rapidão, aí todo mundo já entende porque é metralhadora, né? Aí todo mundo... Aí os caras falaram, pô, mano, que da hora, você canta pra caramba. Aí na minha cabeça, mas vocês não entenderam nada. Mas pra mim foi a melhor experiência de todas. Cara, como é que dorme depois disso? Como é que volta pra casa e dorme? Né? Não, saí tremendo de lá. Tipo, essa última ida pra Coreia pra mim foi bom porque eu aprendi como que é ser um coreano. Tipo, Legal. foi a conclusão final de identidade, assim. Hoje eu sei que eu sou brasileiro. Tipo, isso eu tenho total convicção. Sou brasileiro, mas também sou coreano. Mas coreano não no sentido, pô, eu posso ir lá na Coreia, morar na Coreia. Não sou nesse nível de coreano. Vou ter dificuldades, tem coisas que eu não concordo com a própria cultura, por mais que é nossa, tem coisa que eu falo, pô, não tô acostumado com isso. Não me sinto bem. Então, pra mim foi ótimo essa ida. E Ficou mais fácil pra entender seus pais também? Com certeza, eu super valorizo. Hoje eu entendo melhor, tipo, Chondemar pra mar. Tá. Sabe? Tipo, é a forma formal e a forma chula de conversar. Hoje eu valorizo muito isso. Antes eu era, tipo, por quê? Porque é mais velho. Hoje não. Eu tenho a noção de como que eu tenho que tratar uma pessoa. Então, só que também com a malemolência de ser brasileiro. Então, se a pessoa me tratou com desrespeito, acabou, Chondemar. Acabou. É que quando eu era moleque eu falava, quer ser chamado de réu? Então tem atitude de réu, paga aí alguma coisa, entendeu? É mais ou menos pensava. isso. Só que hoje em dia, tipo, eu literalmente aprendi a ter um respeito, assim, por causa da vivência na Coreia. A Coreia te obriga. Sim. Tipo, não tem essa de, não, pá, Não, mora um ano pra ver.
Você vai ter que aprender da pior forma. Porque é uma cultura muito rígida. Sim. Você sente assim, morando lá. A minha mãe, ela costumava falar que a gente aqui é mal acostumado, que a gente quer abusar e usa essa cultura como muleta. Então, as coisas que convém da Coreia a gente pega, as coisas que convém do Brasil a gente pega, e a gente fica, muitas vezes, o reflexo do pior dos dois, em Exato. vez de ser o melhor dos dois, né? Exato. Então, durante muito tempo ela falava isso, eu entendia, mas não levava tão a sério, e quando tá ficando velho não tem jeito, né? Você vai entendendo melhor, né? Aí, pra mim, a Coreia foi a melhor, tipo, fase da minha vida de amadurecimento, assim, pós-velho, por assim dizer, né? Tipo, Você voltou quando, então, de lá? eu voltei em 2018, por aí. Entendi. Pouco antes de começar a pandemia, então. Pouco antes de começar a pandemia. Entendi. Então, tipo, eu tive 2 momentos de maturidade na minha vida, né? Foi o Canadá, literalmente por morar sozinho, fazer tudo sozinho. Lá que aprendi a ser extrovertido, assim, aprender a conversar, a comunicar, porque era o único jeito de sobreviver. Entendi. E o segundo momento foi a Coreia por amadurecimento profissional e vida. E lá, tanto no Canadá quanto na Coreia, você não acabou se aproximando, se identificando mais com os Kyopo de lá? Eu sempre fui correr atrás de Kyopo lá no Canadá. Porque eu pensei não em andar com um brasileiro nem com um coreano. Porque eu falei, pô, se eu tô indo num país que fala inglês, eu não vou andar com um cara que não sabe falar inglês. Essa era a minha mentalidade, né? Então eu já fiz o quê? Eu fui pras igrejas canadenses, porque eu já era de igreja, então eu sempre tive essa filosofia, tipo, do Brasil, né? Pô, se eu andar numa igreja, pelo menos os caras me chamam pra sair pra comer. Tá certo, tá certo. Igreja coreana funciona dessa forma. Pelo menos comida tá tendo. Todo domingo tem um kimchi ali. Boa. Só que lá, os coreanos não sabem falar coreano. É tipo que É igual o Brasil, é. mais ou menos. Tem os corebão, só que é outro horário, outro culto. Então eu fiz amizade com os caras, só que eu também aproveitava e ir cedo pra comer kimchi das titia. As tia velha dava kimchi. Só que elas viram que eu falava muito bem coreano. Aí elas falavam, nossa, você falava bem. Aí comecei a ter um carinho enorme por andar numa igreja só. Só que a igreja que eu fui foi indicação de um pastor, porque eu tinha ido na maior igreja lá de Toronto. Onde tem que pôr pra caramba. Tipo, é uns... Fica no Christ também, não? O bairro, você lembra o bairro que era? Putz, era... Não lembro o bairro. Eu lembro que acho que Koreatown lá em Toronto tem dois Tem o Koreatown. Christie e tem um lá em cima. Acho que é lá... Só que não era nem isso, era um lugar longe. Eu lembro que, tipo, mano, era... Mas morava coreanos por lá? Quando você ia pra igreja, você já via restaurante coreano, mercado coreano? Já. Tá. Só que essa igreja era um negócio surreal de grande. Era, tipo, uns 80 pastor, um bagulho assim, tudo jovem. Não era tio velho, era jovem. Era, tipo, parecia da idade do meu irmão e era pastor. Aí eu falava, nossa, que igreja é essa? Só que eu falei, não dá pra vir aqui, porque quase viajei 1h30 pra chegar nessa igreja. Tipo, eu vou acordar de madrugada pra ir pra igreja. Não. Aí eu não era tão, assim, crente assim também. Eu gosto tanto de kimchi assim. Não, tá maluco? Aí, só que um cara que era do Brasil tava andando nessa igreja. O povo brasileiro. Entendi. Se chama Sam. Aí ele falou, pô, você é de qual sistema de igreja? Que os evangélicos a gente tem sistemas. Eu falei, Holiness. Aí ele falou, pô, eu conheço um Chondosanim, Moksanim, que é Holiness. Eu falei, beleza, me indica lá. Era, tipo, meia hora da minha casa. Aí eu fui lá. Só que quando eu fui lá, isso foi a minha primeira vez que mudou o switch de ver comunidade coreana. Porque essa igreja era centro de reabilitação. Entendi. Então eram uns coreanos cheio de tatuagem na cara. Era umas lunader cheio de tatuagem, piercing. E andando na igreja. Tá. E comportando como um crente normal. É a bola de neve versão coreana que eu pô. Só que aqui no Brasil eu nunca vi isso na vida. Tipo, tatuagem é um tabu enorme, sabe? Hoje já não. Sim, hoje molecada tá tudo tatuada, mas nas antigas, você vê, você fala, caramba, o Ron lá tá todo tatuado. Era tipo, era esse nível aqui no Brasil. Mas lá no Canadá era a coisa mais normal do mundo. Sim. Aqui no Brasil a gente faz competição de futebol. Entre igrejas. Lá é beisebol, softball. Tá. Aí só faltava um membro pra essa igreja entrar no time. Aí os caras falaram, você joga? Eu falei, nem sei o que é isso, eles. A gente ensina.
Aí, nessa brincadeira de eu falar que pelo menos você ganha comida, eu ganhei aula grátis de softball. Aí eles pagavam aquele negócio da máquina atirar e pá. Putz, é animal Pá, isso. é muito louco. É muito bom. É muito louco. E uma vez por semana eles pagavam pra mim de graça pra jogar com os caras. Nossa, o meu sonho era ter uma máquina dessa aqui no Brasil. Muito meus pais louco. moram na Coreia, sempre que eu vou visitar, Nossa, é muito divertido. joga até cair o braço. E lá os caras gostam de hockey, logicamente, e UFC. Tá. Então, essa galera dessa igreja, eles gostavam disso. Então, eles me chamavam, tipo, muitas vezes da semana. Ô, cola aí na minha casa. Aí comprava chicken, bebida, cerveja, assim. A gente assistia. Eu falava, nossa, que rolê, nada a ver, mano. Por que eu tô dando um rolê desses com os caras desses, sabe? Só que nessa daí eu vi, pô, meu inglês tá melhorando absurdamente surreal, porque eu tô andando com o local, né? E os caras não falam coreano. Os caras é coreano de certa forma. Só que eu percebia que é muito diferente do que o povo brasileiro. É isso que eu ia perguntar, semelhanças e diferenças do que o canadense lá de Toronto e o aqui do Brasil. É total diferente. O que o povo brasileiro ainda dá pra perceber que tem peculiaridades coreanas. Lá já tá muito canadenizado. Assim. Muito, muito. Não tem, tipo, como você fala, pô, Tem eles... alguma coisa de coreano nele. É, porque, beleza, tá andando entre coreanos, mas não necessariamente quer dizer que é coreano, porque tem, tipo, canadense ocidental Mas você andando. acha que esse é o nosso futuro? Tipo, eles são assim porque eles estão há mais tempo, é mais fácil adaptar, tem mais gente? Ou é típico de lá? Ou você acha que a gente, talvez daqui a alguns anos, vamos ficar parecido com eles? Eu vejo que isso é perspectiva minha. Os coreanos que foram para países com língua inglesa, eu acho que eles perderam muito da cultura porque os próprios pais devem ter forçado muito os filhos a falarem inglês, justamente para se adequar rápido. Tá. Mas aqui já não tanto. Tipo, nossos pais vieram pra cá, tipo, galera do Paraguai, da Argentina. Você vê que os coreanos, cara, é afiado. O nosso coreano do Brasil ainda é... Meio termo, É, né? é o bom e é o ruim, tipo, e por aí. Uhum. Tipo, comparar Argentina e Paraguai, os caras são coreanos. Não é nem Argentina nem Paraguai. É mais coreano do que os respectivos países. Só que aqui, por mais que a gente tá perdendo um pouco, oscila, eu acho que ele não forçou tão quanto forçou lá. Lá eles viram, pô, se nossos filhos não forem americanos, a gente não vai ter um American Dream, que é o padrão de vida. Já aqui não tem um American Dream. Aqui a gente tá muito cômodo no nosso gueto, né? Exato. Então, nossos pais souberam fazer a bola de meia e falou, pô, dá pra se virar, dá pra pagar as contas, dá pra pagar a educação. E queira ou não, eu acho que a gente tem um timing bom do Hallyu, que quando a gente poderia estar começando a perder essa questão da identidade coreana, a gente está agora sendo muito bombardeado pela música, pelo Netflix, novela, filme. Né? Então, queira ou não, a gente ainda tem mais agora recursos. Talvez os coreanos, os primeiros geração 2 da década de 80, final de 70, eles tenham mais dificuldade hoje em falar coreano do que essa nova geração agora que já está sendo bombardeado pela cultura. Isso, né? Isso é real, porque meu irmão mais velho, ó, eu falo coreano, meu irmão mais velho entende, mas não fala. Aí, ó. Meu irmão mais velho entende, mas não fala. Aí minha sobrinha, a filha do meu irmão mais velho, não fala. Ela tá aprendendo a falar coreano agora. A minha cunhada, a esposa do meu irmão mais velho, ela veio da Coreia. Ela fala 100% coreano, ela é corebona. Uhum. E mesmo assim a filha dela não fala um A de coreano. Tá falando agora porque ela é fã de BTS. Aí, ó. E aí, eu acho que até é mais ou menos esse o motivo do podcast. Tipo assim, a gente aproveitar essas facilidades que a gente está tendo para poder tentar segurar essa identidade. Porque eu tenho um filho de 3 anos que eu tenho quase certeza que quando ele tiver seus 15, 16, vai ter a sua crise de identidade, vai querer procurar referências. Eu quero que ele consiga ter o maior número de material possível para buscar essas referências, né? Eu também vejo assim, tipo, querendo ou não, isso é uma opinião minha. Como a comunidade coreana, eu sendo dos anos 91, eu vi que muitos dos tios que cuidavam de consulado ou cultura coreana, ainda é os mesmos tios. Isso que eu tenho 31 agora. Sim. Ainda é os mesmos tios. Acho que tem que reciclar um pouco para investir um pouco mais a molecada. Sim. Tipo, eu acho que tem que passar uma nova diretoria. Tanto que o exemplo que eu dou, se eu não me engano, acho que em 2012 ou 10, tem um festival gastronômico na Espanha muito famoso. Tipo, meio que o que acontece nesse festival acaba virando uma certa tendência ao resto do ano
nos restaurantes. E teve um ano que o tema foi Coreia. E aqui no Brasil, os chefes que foram nesse festival, voltou pro Brasil, ficaram sedentes por achar alguma coisa de referência de gastronomia coreana e a gente não estava preparado. A gente não tinha... Sim, nós temos muitos restaurantes, mas assim, gente que pudesse fazer essa ponte na época, era difícil achar. Né? Entendeu? E acho que a mesma coisa está acontecendo agora, tanto com música. Então você vê muito mais canais de não coreanos falando de música coreana. Com certeza. É como se a música coreana tivesse surgido a partir, sei lá, do Super Junior, por exemplo. Né? E mesma coisa com filme, né? A gente ganhou o Oscar Parasita, né? A gente já tem gente inserida no cinema, né? Aqui no Brasil. Mas que hoje em dia a gente, sim, lógico, Instagram, redes sociais não é a realidade, mas serve como um certo termômetro da gente ver, né? E a gente não estava preparado para isso, né? É tipo, foi um boom muito rápido, por assim dizer. Sim. Depois de Psy, o negócio foi muito rápido. Psy Gangnam Style foi o plá, pra tudo isso acontecer que tá acontecendo, sabe? Uhum. Tipo, as pessoas vão falar, não, o BTS estourou antes. Não, desculpa, foi o Psy que foi o pontapé. Não, mas antes do Psy mesmo, aqui no Brasil, a gente já tinha muita brasileira que gostava de Super Junior, Big Bang, 21. É que tava aquele fãs ainda era ali meio que cá. muito nicho, né? Tanto Aí que... depois foi esse boom de tocar na rádio, Quando ver na você TV. viu o Gangnam Style pela primeira vez, você sentiu vergonha ou orgulho? Os dois. É meio difícil, né? Porque, pô, legal. O Psy é um puta cara assim. Carismático. Não, e ele é bom, ele não é um cara que caiu de paraquedas. É um cara que lota o show. Exato. E aí você vê ele fazendo. Mano, ele tem músicas muito mais sérias, ele também sempre teve essa veia de humor. E a gente tentando explicar que o que ele tá fazendo é uma sátira, na verdade. Não é que ele é esse personagem. Ele tá zombando os Playboy, na real. E hoje ele ficou meio que famoso nisso, né? Agora também uma coisa Round Six, né? Eu vi várias pessoas falando assim do ator principal lá, o pessoal falou assim, poxa, agora ele ficou famoso. Não, o cara já é famoso O cara já é famoso lá na Coreia. É complicado. Super consolidado na Coreia. Cara, putz, assim, tem muito... Eu vou te chamar mais vezes, porque assim, tem muito papo pra gente desenrolar legal, porque além de querer conhecer mais a sua história, né? Poder falar pro pessoal que você tá fazendo, divulgar seu trabalho e tal, para poder conversar também agora, nessa primeira temporada do KyopoCast, eu quero chamar a gente para contar suas histórias. Certo. Mas numa próxima temporada, consequentemente, eu quero chamar as pessoas que já vieram, ou até outras pessoas que não vieram, para conversar temas que não sejam só sobre você, por exemplo, né? Pô, então, super válido. Principalmente já que você tá inserido nesse meio da música, né? Então, a gente vai entrando assim, a gente até estourou um pouco o tempo, mas entrando assim nessa reta final, eu peço pro entrevistado, pro nosso convidado soltar, já que a gente entrou já primeiro nesse meio de música, parte cultural, uma indicação sua, pra gente que é Kyopo, né, no Brasil, de filme, novela, ou até música, artista coreano que você acha que seria legal, que você ouve, e se não for coreano também não tem problema. Tá. E depois uma indicação gastronômica, algum... o pessoal nosso que é Kyopo, para até fortalecer, né, nossos restaurantes, nossa comunidade, algum lugar, quando você sente falta daquela comida coreana, o que você gosta de comer e aonde? Certo. Bom, filme, eu vou recomendar que apareceu o Steve Young, que é o Minari. Minari, ótimo. Nossa, é um filme que, de verdade, talvez não seja pro público geral. Pra mim, é um filme muito forte. Porque você consegue sentir um pouco do que é a realidade de uma imigração na terra dos Estados Unidos. Só que isso meio que propaga... Você consegue imaginar como deve ter sido complicado para os nossos pais também. Entendi. Se posicionando assim. Tem certas similaridades, assim. Tá, legal. E... novela... Não sei qual querer indicar. Eu acho que todo mundo já assistiu as novelas, né? Squid Game. Eu só acompanho as novelas do Netflix. As únicas novelas coreanas que mais acompanho. Então, todas que estão lançando lá, eu sempre tento acompanhar, porque... Você costuma assistir? Eu sou uma pessoa que devora Netflix, então qualquer novidade boa, eu sempre tô dando play ali. E quanto à música, se for recomendar, eu tenho uma lista enorme, mas música que sempre vou dar play é Drunk Tiger, MC Sniper, são dois caras que sempre não vai faltar no meu repertório, assim, de música coreana, assim, de rap. Boa. Então são dois caras que eu sempre vou dar play.
E recomendação gastronômica, vamos lá. É o restaurante Migá, na Liberdade, que o dono é meu brother, certo? Quando vocês forem lá, só falar você curte que... comer lá? Eu, sinceramente, já que a gente é brother, a gente come uns negócios que tá fora do menu, que o cara vai testando e chegando pra nós. Mas entendi. o que eu gosto mesmo, que todo mundo pode pedir, é Cheio Bokum. Tá, eu acho que é o prato número 1 aqui do Kyopo no Brasil. Nossa, Acho que nem os outros que o Kyopo come tanto, o Kyopo come igual a gente come aqui. exato. Panceta apimentada no arroz e, mano, Boa. eu recomendo pra vocês. Mas se vocês não gostam de pimenta, avise, senão vai tomar um susto. O como deles lá é apimentado. Então, ele dá a opção de ser menos apimentado, mas Entendi. se você não falar nada, Legal, vai e dar é- sua escolha. Boa. Cara, e pra gente é uma boa dica, porque vira e mexe eu recebo, assim, amigo brasileiro. Ô, tô na Liberdade, me fala um restaurante coreano aí. Ah, tá aí, ó. E são poucos, na verdade. Tem o Portal, tem o Migá, né? E a gente fica assim, pô, mas você quer comer comida coreana? Vai pro Bom Retiro, não vai pra Liberdade, assim. O pessoal confunde, né? Acha que é tudo igual. Atualmente a galera tá indo bastante no restaurante dele, na Liberdade, porque o foco dele em si é comida coreana, mas ele dá aquela experiência de comida coreana. Então ele vai te explicar Sim. todo o prato, todo o que entendi. faz, como que prepara, ele tem esse pacote. Então você Legal. tá indo pela experiência de comer comida coreana. Então se você nunca conheceu, 100% recomendado ir pro Migá. Não é nem porque é brother, é porque ele é focado nisso. Boa. Então ele vai dar bibimbap, ele tem toda uma explicação e ele vai te tratar, tipo, de uma forma explicativa, assim. É um bom lugar pra levar, então, alguém que tá te pedindo, tá enchendo o seu saco pra você apresentar comida coreana. Com pra certeza, Bom. com certeza. Lá ele faz toda uma apresentação bonitinha. Ótimo. E pra finalizar, você quer passar algum recado pessoal pra te acompanhar? Você tem shows já pra chegar? Esse episódio vai pro ar já comecinho de maio, meio de maio, tá? Então já passou... Não, vai ter. Bom, até lá a gente... Bom, fala suas redes sociais pra pessoa poder acompanhar, pra poder ver, acompanhar seu trabalho, suas músicas, seus shows. Ó, atualmente eu atuo bastante no Instagram, então se você quiser me seguir lá é Samuqueira Oficial. Tem o YouTube, também é Samuqueira Oficial. Não tô lançando muitas músicas recentemente, justamente porque eu tô preparando um disco, certo? Não prometo quando que vai lançar, mas a gente tá trabalhando. E show, provavelmente quando sair no ar, um show já foi, que vai ser no Rio de Janeiro. E o outro show que vai acontecer vai ser no dia 21, no Carioca Club. Vai ser uma balada de K-pop, certo? Para as pessoas que quiserem ir, se chama Next Level. E a gente conseguiu botar no line-up Tasha e Trace, que é duas meninas do rap que tá ficando famosas. Já são famosas, né? Não é que tá ficando famosas, já são famosas. E MC Luana também, uma monstra que canta muito. Então a gente chamou 3 meninas de peso e ainda vai ter eu de asiático pra cantar Eve. Então, que a inclusão, essa festa vai ser representando bem. Boa. E outra coisa que eu trabalho com a parte do Samuqueira, que é eu e meus sócios, a gente abriu um canal chamado Chillin' Killing. Aí a gente faz conteúdos de vídeo. Atualmente a gente tem um programa chamado One Take, que a gente chama um artista para fazer um compilado de sons. Então a gente lançou a primeira temporada agora, a gente tá trabalhando na segunda temporada e vai ter outros projetos meus que eu vou acabar trabalhando em alguns artistas, mas não posso dar muito spoiler porque a gente ainda tá gravando. Segue lá e aí vocês vão sabendo em tempo real o que tá acontecendo, então. Mais uma vez, muito obrigado, tá? Eu que agradeço. Foi só a primeira vez, eu vou te encher o saco pra você. Vou mandar mais e-mails pra você vir mais Com vezes certeza. aqui, tá bom? Muito obrigado pra você que acompanha a gente até agora. Semana que vem tem mais um novo episódio, viu? Valeu, pessoal. É nóis. Valeu.